Bom dia, me chamo Kézia Amorim, curso Licenciatura em Ciências Naturais na Unifespa. Estou no 7º período e hoje me falar um pouco sobre os fármacos, na disciplina de Química e Tecnologia, com o professor Clesiano Lima. Bom, o meu grupo é composto por mim, Kézia Amorim, Elane Menezes e Fabiana Souza. Bom, vou falar um pouco sobre o conceito da farmacologia. A farmacologia vem do grego fármacos, que significa droga, e logos, que é o estudo. Ela é a ciência que estuda como os medicamentos ou substâncias interagem no nosso organismo, sendo capazes de promover alterações funcionais e estruturais. Para compreender os efeitos de um medicamento no organismo, foram necessários muitos anos de pesquisa e investimento nessa área do conhecimento, né? E vou falar um pouco sobre o conceito de fármaco. A palavra fármaco, ela vem do grego também, que significa pharmakon, que tem o significado de ser aquilo que pode transladar as impurezas, ou seja, pode significar tanto remédio como veneno. A farmacologia, ela já existe há bastante tempo, desde a antiguidade. E as doenças, antes elas eram associadas a possessões demoníacas e divinas. Também elas eram associadas a castigo dos deuses. Para curar e tratar essas doenças, elas eram produzidas a partir de preparo vegetal, de origem animal e mineral. Eles eram principalmente produzidos por plantas medicinais. A farmacologia nasceu no século XIX e o primeiro registro histórico que menciona os fármacos foi por Papiro Smith, que foi datado em 1600 a.C. O entendimento que essas substâncias podem causar tanto efeitos benéficos quanto maléficos foi relatado por Paracelsus, ainda na Idade Média, quando ele disse que toda substância tem potencial tóxico. O que diferencia um medicamento de um veneno é a dose, que ele falou. E foi somente no século XIX, através da descoberta da química orgânica, que as primeiras drogas puderam ser identificadas e isoladas, favorecendo a evolução da farmacologia moderna. A primeira droga a ser isolada foi a morfina, em 1815, por Sertounuir. Não sei pronunciar o nome dele correto, que ele extraiu do ópio. Alguns anos mais tarde, em 1847, Rudolf ele fundou a primeira instituição de farmacologia na Universidade de Dorpat, na Estônia, sendo, portanto, um dos pioneiros no desenvolvimento da farmacologia como uma ciência. Até a década de 1920, as ervas serviam para manipulação de remédio e as drogas de origem vegetal predominavam no tratamento das doenças. Bom, Avicena ele foi um médico árabe que introduziu o uso da cânfora e da noz vômica. Já o Paracelsus ele introduziu novos medicamentos e defendeu poucos ingredientes em suas formulações. Já o Samuel Hahnemann, ele foi um médico alemão, criador da homeopatia terápica, que considerava que os semelhantes curavam-se com semelhantes. Por último, não menos importante, foi o François, que ele introduziu o conceito de investigação sistemática da ação das drogas no organismo. Vou passar agora para a farmacologia animal, que é o estudo da droga no organismo do animal e da maneira como o organismo excreta. A posologia dos medicamentos
varia de animal para animal e é possível que cada espécie tenha uma contraindicação para um remédio que coube perfeitamente a um tipo específico de animal. Bom, a absorção, ela é o primeiro passo, que se inicia da aplicação ou tomada do medicamento até a entrada da circulação sanguínea. Bom, a distribuição é a segunda etapa, onde é o caminho que o medicamento é percorrido depois que ele atravessa a barreira do epitélio do intestino para a corrente sanguínea. Com isso, ela vai atingir vários locais. Um exemplo deles é o local de ação terapêutica, é onde vai agir o efeito pretendido, e o reservatório de teciduais é onde vai ser acumulado sem exercer efeito terapêutico. E o local de ação inesperada é onde vai exercer uma ação indesejada, provocando efeitos colaterais. Já o local onde são metabolizados, eles podem aumentar a ação ou ser inativados. E o local onde eles vão ser excretados. O metabolismo ele acontece mais no fígado, na parte do fígado. E é onde pode acontecer inativação de uma substância, que é o mais comum acontecer lá. E tem a excreção. A excreção é a eliminação dos resíduos da medicação no organismo. E os resquícios dos medicamentos podem ser eliminados na urina, nas fezes, na saliva, no suor, no fígado, rins e entre outros. Agora nós iremos falar sobre farmacocinética, né? E ela diz respeito aos processos de absorção, distribuição, biotransformação, eliminação dos fármacos, né? Ou seja, o que o organismo faz aos fármacos. Por exemplo, um perfil farmacocinético de um antibiótico refere-se à concentração no sangue ou nos tecidos no tempo e reflete os processos de absorção, distribuição, biotransformação e eliminação do medicamento. A informação farmacocinética é importante para estimar a dose apropriada do antibiótico, né? A frequência de administração para ajustar doses nos pacientes e para fazer comparações entre vários fármacos. O processo de absorção consiste na passagem do fármaco desde o local onde ele é depositado até atingir a circulação sanguínea, pela via intravenosa. Não existe absorção, dado que o fármaco é introduzido diretamente na corrente sanguínea. O processo de distribuição corresponde à transferência reversível das moléculas do fármaco da circulação sanguínea para os tecidos do organismo. Os fármacos penetram nos tecidos a diferentes velocidades, dependendo da sua capacidade de atravessar as membranas. Alguns tecidos acumulam quantidades elevadas de fármaco que servem como reserva deste, prolongando a sua distribuição e continuando a circular no sangue vários dias depois de o doente ter deixado de tomar, né? A biotransformação e eliminação tem a ver, né, com os fármacos que são substâncias estranhas ao organismo e das quais ele quer se libertar. Para isso, os fármacos sofrem transformação que alteram a sua estrutura química, permitindo a sua eliminação. A biotransformação dos fármacos pode ter lugar em vários órgãos, como o rim, o intestino, o pulmão e o fígado. Este último órgão é o mais importante de todos nesta tarefa devido à sua grande diversidade enzimática. Assim como os outros fármacos, os antibióticos são eliminados através da via hepática, da eliminação renal ou pelos órgãos em conjunto, pelos dois órgãos em conjunto. Já a farmacodinâmica, ela estuda os efeitos das drogas ou dos fármacos nos organismos, seus mecanismos de ação e a relação entre a dose do fármaco e efeito. De acordo com seu mecanismo de ação, os fármacos podem ser divididos em dois grupos. Os estruturalmente inespecíficos, que são aqueles que dependem única e exclusivamente de suas propriedades físico-químicas para promoverem o efeito biológico, ou seja, não se ligam a nenhum componente celular para desencadear seu efeito.
Um bom exemplo são os antiácidos estomacais, conhecidos como sal de frutas. Eles atuam diminuindo diretamente a acidez do suco gástrico por suas propriedades físico-químicas. Os estruturalmente específicos exercem seu efeito biológico pela interação seletiva com um determinado componente celular, como um alvo na célula, que pode ser uma enzima, um canal iônico ou uma proteína sinalizadora conhecida como receptor. Podemos dizer, então, que o reconhecimento entre fármaco e seu alvo pode ser simplificadamente ilustrado pelo modelo chave-fechadura. Neste modelo, o fármaco é a chave e o alvo celular é a fechadura. Neste caso específico, abrir a porta ou não abrir a porta representaria as respostas biológicas desta interação. Falando sobre farmacologia, composição, químicas. Todos os fármacos são compostos químicos que apresentam diferentes interações químicas com um determinado alvo molecular. Um tipo de fármaco encontrado em um medicamento para tratamento de doença de Alzheimer é a cloridato donepezila. A donepezila foi introduzida no mercado em 1996 para tratamento de Alzheimer. E a donepezila é um inibidor de acetilcolinesterase. O objetivo desse inibidor é prolongar a atividade do neurotransmissor acetilcolina. Outro fármaco que era muito utilizado pelas antigas civilizações era o ópio. Acredita que cerca de 4.000 anos antes de Cristo. O ópio era prescrito por Galeno no tratamento de doenças como asma, cólica, dores de cabeça, tratamento de epilepsia. E em 1804, Armand Secchi isolou seu principal componente, a morfina. E ela foi batizada assim em homenagem ao deus grego Morfeu. A morfina ela era utilizada para doenças como câncer, no seu caso terminal, porque ela causava dependência às pessoas que utilizavam da morfina, tratamento dessa doença. E a morfina foi prescrita como analgésico por Paracelso no século XVI. Deixando os fármacos no organismo. A absorção, que era pela entrada, seria por via oral, cutânea, subcutânea, respiratória e muscular. E a sua distribuição, que era onde iria ser distribuído, era distribuído pela corrente sanguínea até chegar nos compartimentos corporais. E era metabolizado nos rins, fígados e até mesmo pulmões. E a excreção, que é a forma de saída desse fármaco, seria por rins, fígados, glândulas salivares, lacrimais, urina, bile, que é por onde saíam as fezes. Eliminação também pelas fezes. De administração de fármaco no organismo humano, por via oral, sublingual, retal, entre outras. Temos a intravenosa, que seria aplicada na veia pelo soro. Temos a subcutânea e transdermal, que seria pela pele, através de aplicação pela pele, por injeções e insulinas. Temos a intramuscular, que é através do músculo, pelas injeções. A sublingual, que é de forma medicamento debaixo da língua. A intratecal, que é por inalação. A oral, que é pela boca. E é distribuído pelo corrente sanguínea e demais órgãos do corpo, como fígado, pulmões, intestino delgado e grosso, e de forma retal também, que passa pelo fígado e pâncreas. Temos todos os tipos de aplicações, como eu já falei, cutânea, tópica, transdérmica, ocular, nasal, por injeção, subcutânea, intramuscular, intravenosa e intratecal. Consequência do uso incorreto de medicamento, agravamento de doenças. Às vezes o indivíduo se automedica, não procura orientação médica e acaba agravando em
outros tipos de doenças, porque você vai tomar um medicamento achando que é para uma coisa e para outra. A intoxicação se dá quando você toma um remédio com uma dose exagerada. Você toma uma dose a mais do que era prescrito. E aparecimento de reações adversas, quando o seu organismo não reage a um certo medicamento. Às vezes você tem alergia a um componente da fórmula daquele medicamento e aí ele acaba dando reações adversas. Reações a medicamento. Quando o organismo já está acostumado com determinado medicamento, que ele não reage mais para aquele tratamento daquela determinada doença. Eventuais interações entre os produtos utilizados é quando você toma um medicamento após o outro e acaba que aquilo anula o efeito do outro. Descarte de medicamento, correto e incorreto. O incorreto é quando joga diretamente na lixeira. Desse lixo vai diretamente para aterros sanitários e esses medicamentos acabam liberando resíduos no solo e subsolo e assim contaminando o meio ambiente. Ele vai contaminar o solo que está ali, o subsolo e até mesmo lençóis freáticos. O descarte correto é quando é levado diretamente nas drogarias e farmácias que foi comprado, onde os mesmos fazem a coleta desse medicamento. Bom, fizemos um estudo um pouco sobre farmacologia, né? E é sempre importante ler a bula dos medicamentos, de que forma vai se utilizar, quais as reações adversas que devem causar esses medicamentos. É importante o uso da farmacologia para conhecimentos de determinadas doenças no estudo de novos fármacos para combater novas doenças, como atualmente temos o novo coronavírus, que estão sendo feitos diversos estudos para chegar a uma vacina para poder combater essa doença.